Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade na nossa prática do nosso projeto, desenvolvido aqui em C Sharp, com AS.NET e Windows Forms, onde a gente está com o objetivo de criar um sistema simples aqui, em uma única página, em um único formulário, que permita a gente realizar o cadastro, realizar a busca, alteração e remoção. Então, a gente já tinha um layout pré-definido, simples, que eu já tinha explicado anteriormente, tem todo o detalhamento lá no nosso Google Sala de Aula. A gente teve algumas etapas do desenvolvimento, que está tudo documentado lá também. A gente tem as videoaulas, tem a descrição do que a gente foi feito, do que a gente foi fazendo em cada uma das etapas. E o objetivo é que esse projeto aqui ele está integrando o conhecimento de duas disciplinas essenciais aqui, que é a programação de computadores. Então, a gente está utilizando os conhecimentos que a gente já veio adquirindo desde o ano passado, em C, agora a gente evoluiu, vamos dizer assim, para C Sharp, e o conhecimento que vocês adquiriram na disciplina de banco de dados, uma vez que um sistema ele tem que armazenar os dados e a principal forma é utilizar o banco de dados relacional. Então, a gente está utilizando uma SQL para isso. E aí, dentro desse conhecimento, a gente está integrando aí, vendo a parte de SQL, criando Store Procedures, que é uma coisa nova, e vendo todo esse fluxo de conexão aqui. Então, só vamos relembrar aqui como que está o nosso tempo. A gente tem que arrumar um ponto aqui, que a última coisa que a gente fez na semana passada foi a parte de remoção. Então, o nosso tema a gente já consegue cadastrar, a gente está listando, a gente consegue fazer uma busca baseada em filtro. Então, aqui a nossa tela de cadastro, aqui na nossa tabulação de buscar, a gente fez aquele filtro baseado no próprio data grid aqui na aula passada. Então, você coloca um S, vai mostrar só quem tem S, ou SK, só quem tem SK. Não perde pontos para o design, não, Alex. O ideal é. Não tem problema de ser parecido, não. Lógico, você não vai deixar igualzinho, altera pelo menos a cor, altera a fonte, muda a imagem, de acordo com o que você vai fazer, mas não tem problema. Como falei, você pode criar um design do zero, ou você pode usar esse aqui como modelo, e eu coloquei também lá no Google Sala de Aula, no início lá, alguns canais que tratam exclusivamente de design aqui em um Windows Forms, para poder criar esse tipo de sistema, certo? Então, pode usar, sem problema nenhum. Aqui no buscar, a gente fez esse filtro, então e todos os dados que estão sendo apresentados aqui, eles vêm do banco. Então, a gente faz um select, asterisco lá no banco, traz tudo para cá. E aí, a gente, na hora que vai buscar um específico, a gente faz um filtro aqui interno, não precisa ir no banco de novo. Então, você coloca a NI, ó, já tem Nirvana, olha que bacana. E aí, vamos cadastrar um aqui, para a gente poder remover. Ó. Vamos cadastrar a Anitta, gênero, enfim, não, estou brincando. É um pop, né? Integrantes, eu não sei quantos tem nada, tem uns 10, né? E ranking, é um ranking 8. Então, vamos cadastrar aqui. Isso aí ficou sucesso, a gente já fez para limpar. Volta aqui o cursor aqui no nome aqui, para já cadastrar mais um. Se quiser, se a gente vier aqui na nossa tela de listagem, buscar aqui, se a gente quiser até mudar para listagem, olha lá, a Anitta tá ali, ó. Tá vendo aqui? Ah, se eu tenho a Anitta. Ah, e o legal aqui, que se eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele já ordena. Olha que bacana. Então, aqui ele já ordena pra gente também. E aí, eu quero buscar a Anitta. Joia. Marquei aqui a Anitta, e o que a gente já pode fazer? A gente já consegue remover. E se eu clicar em alterar aqui, é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai pegar os dados que estão aqui, ó, e jogar para essas caixas de texto, para que a gente possa alterar alguma coisa e depois confirmar a alteração. Aí, confirmar envolve um update no banco que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai fazer esse fluxo, pegar os dados e mandar para lá. Mas antes aqui, quando eu estou removendo, ó, remover. Bando excluído com sucesso. Eu volto aqui, ó, a Anitta sumiu, excluiu, beleza. Só que qual que é o ideal nessa parte de interação? Logicamente, ó, você clica em remover, você tem que perguntar, ó, tem certeza que deseja remover? E aí, se for assim, a gente remove. Então, essa foi a atividade que a gente deixou para a aula passada. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, quando a gente clicar aqui em remover, a gente seleciona e clica em remover, vamos dar uma lembrada aqui no nosso código, ó. O que a gente está fazendo? Eu estou pegando qual linha que está selecionado, que é o Rate Row, lembra que eu marquei lá? Então, para excluir, eu tenho que marcar. Estou pegando, nessa linha selecionada, estou pegando qual que é o ID. Ah, mas o ID não está aparecendo lá, a gente ocultou ele, mas a célula lá, né, o campo, existe o ID bandas. Então, a gente está pegando
qual que é o valor que está lá. O que é esse ID? É o ID lá do banco, porque na hora de fazer um delete, fazer um update, a gente só faz isso através do ID. Peguei o ID, está vendo etapa, ó, veja a linha que está selecionada, da linha que está selecionada eu pego o ID dela. E aí eu conecto no banco, mando executar o deleta banda que a gente criou com aquele ID, pego o retorno. Se o retorno for true, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa. Se o retorno for true, eu mando a mensagem para excluído. Senão, não for, entendeu? Algum erro ali mostra esse erro. Então, quer dizer o quê? Quando eu clicar lá, antes de eu fazer qualquer coisa, que é o procedimento aqui do clique, se você quiser até pegar o ID, pode, mas antes de fazer qualquer coisa com o banco aqui, ó, o que, que a gente pode fazer aqui? A gente mandar uma mensagem aqui para o usuário. Então, a gente vai pegar e vai mandar uma mensagem para ele. E para isso, a gente tem um componente aqui, ó, então vamos colocar aqui embaixo, que é um diálogo result. Esse diálogo result, ele é, na verdade, que ele não é um componente. Ele é um tipo de variável que consegue pegar o que o usuário clicou sim ou não numa caixinha de interação de texto. Então, vou chamar aqui, ó, diálogo result é a minha resposta. E da onde que vai vir essa resposta? Eu vou mostrar um message box para ele. Então, message box, ponto show, aquele que a gente já está acostumado a fazer aqui embaixo, tá vendo? Só que a diferença é o que aqui? Que eu vou passar botões que eu quero que apareça dele. E aí eu vou colocar aqui, ó. Deseja realmente excluir? Ou seja, tem certeza da exclusão? E aí você está mandando uma mensagem para ele. Aqui, ó, na hora que a gente passar a vírgula aqui, ó, ele dá alguns outros parâmetros que a gente pode ter. O próximo parâmetro que a gente pode ter aqui é qual que é o label que aparece na barrinha da caixinha pop-up que vai aparecer. É o título dela. Então, vou chamar aqui de remover. Vou quebrar a linha aqui, ó, só para ficar mais fácil de enxergar, tudo na mesma linha. E por último, aqui eu passo os botões, ó. E aí eu vou passar quais botões que eu quero que tenha aqui. E aí a gente tem que usar aqui um padrão, que é o Message Box Buttons. Aí eu coloco ponto e aí eu vejo que tipo de botão que eu quero passar, ó. O padrão é só um OK. Então, se eu não colocar nada, vai ser OK. Eu posso colocar yes, no, cancel, OK, cancel, abort, retro, ignore. E aí eu posso definir aqui qual que eu quero, ó, tá vendo? Aqui no caso que eu vou colocar, tem certeza de excluir? Sim, não. Aí se eu colocar não aqui, ou se eu colocar OK, cancel, OK, beleza, e cancel, cancelar. Então, eu vou colocar OK, cancel aqui, então. Ou pode colocar assim, não, tanto faz. E aí, o que vai aparecer? OK, ele exclui, cancela, né, ele vai cancelar. E aí, de acordo com o que o usuário clicar aqui, ó, OK, cancel, a resposta dele vai vir para esse RESP, que é do tipo aqui diálogo result. E aí, a gente vai testar, né? Se o meu diálogo result, né? Cadê? Se o meu RESP, né? Que é se o meu RESP for igual ao diálogo result.yes. Então, se a resposta dele for sim, ó, eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Eu vou fazer tudo isso aqui. Vou abrir chaves aqui. E vou fechar aqui embaixo, ó. Que isso aqui também eu só vou fazer, eu só vou precisar atualizar. Ó. Fim do if da confirmação. Ó, então, o que eu faço? Eu mostro uma caixinha de texto para o usuário, uma mensagem. Se eu digitar OK, opa, é o ponto OK, né? Yes, não. Opa, ponto OK. Opa, é porque a gente mudou, a gente não colocou yes, no, né? Então, se ele digitar OK, você deseja remover? OK, beleza, ele vai remover. Ou se quiser colocar assim, não. Mas e se ele clicar cancelar? Não vai fazer nada. Se ele clicar cancelar, vai sair aqui. Ou se você quisesse, ou seja, aí se for, você poderia fazer um else aqui, e aí no else a gente pegaria e poderia mandar uma outra mensagem, simplesmente falando aí que operação cancelada, alguma coisa assim, certo? Então vamos lá aqui. Ó, então aqui a gente tem algumas bandas aqui e a gente vai remover alguma aqui. Então vamos cadastrar um para a gente remover, que aqui não tem nenhuma banda que dá para a gente remover, né? Então vamos colocar o moleiro de novo para remover o moleiro. Pagode, integrante, tem 100 e ranking é 8. Cadastrado, beleza. Buscar o moleiro está aqui. Vamos buscar o moleiro. Ó, marcou aqui. Remover. Olha que legal. Tem certeza da exclusão? Ok, cancelar. Se eu colocar cancelar,
não vai fazer nada. Continua aqui o molejo. E agora, se... Olha lá, tá ali, ó. Agora, se eu marcar aqui, remover, fez efeito da exclusão? Ok. Bando excluído com sucesso. E olha que belezinha. Agora está fazendo aquilo que a gente quer. Tá vendo que o nosso sisteminha já está bem funcional? A gente consegue cadastrar, consegue buscar aí por caracteres, a gente já consegue remover. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar a nossa alteração. Que aí, na próxima aula, a gente realmente efetiva a nossa alteração e a gente finaliza o nosso sistema com tudo que ele tem de essencial. Aí a gente vai terminar de fazer o nosso famoso CRUD, que é o Create, que é criar um novo registro, o nosso create, update, que é o atualizar, a gente vai conseguir remover, que é fazer um delete, e a gente vai conseguir buscar uma informação. Então, a gente vai ter o nosso CRUD prontinho aqui, né? E agora a gente tem que fazer o alterar. Como que o alterar vai funcionar? Ó, logicamente, eu quero alterar. O que eu quero alterar? Eu quero alterar um determinado registro. O que é o mais fácil, lógico? O que é a forma de fazer para alterar? Vou buscar, eu quero alterar o skunk, por exemplo. Marco aqui skunk, na hora que eu clicar em alterar, a gente vai trazer todos os dados dele para cá. E aí, por exemplo, assim, o gênero não é mais só rock, eu vou colocar, ele vai aparecer aqui. O que estava anteriormente, a gente quer que apareça, para a pessoa editar aqui. E aí, depois, na hora que eu confirmar, eu vou fazer um update aonde? Nessa banda específica que a gente vai guardar o ID dela. Deu para entender a lógica aí, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, aqui no nosso design, aqui, ó, a gente vai ser bem parecido com remover no começo. Porque o que a gente precisa? Saber qual linha que está selecionada, beleza. Depois, eu preciso pegar o ID dessa linha, beleza. E aí, depois, eu vou mandar os dados para cá. Para cá onde? Para essas caixas de texto. Qual que é o nome delas aqui, ó? Qual que é o nome dessas caixas de texto, ó? Essa aqui, ó, é TXT altera nome. Essa aqui é TXT altera gênero. TXT altera integrantes. TXT altera ranking. Porque eu já tenho o TXT nome, gênero, integrantes, ranking. Então, eu coloquei um altera. Então, o que a gente vai fazer? Tudo que tiver naquela linha que eu marcar, que é nome, gênero, integrantes, ranking, eu vou mandar para esse TXT. Certo? A linha que eu marquei, eu já sei o ID. E aí, a gente vai fazer igual a gente pegou para o ID. Então, quando eu clicar aqui, ó, em alterar, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a mesma coisa do excluir. É pegar qual linha está selecionada e pegar o ID dessa linha que está selecionada. Então, vamos lá. Ó. Vou lá no excluir. Cadê o meu excluir? Tá aqui, ó. Essas duas linhas aqui vai ser igualzinha. Por quê? Estou pegando a linha que está selecionada e estou pegando o ID da banda dessa linha. Então, vou copiar. Vou precisar fazer a mesma coisa. Ó. Copiei e colei. Então, eu já sei o quê? Eu já sei qual linha que marcou e eu já sei qual ID. Esse ID é essencial por quê? Porque na hora de mandar fazer o update, eu vou mandar fazer o update no ID. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que aquelas caixas de texto receba o que está nessas linhas aqui. Certo? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é lá o meu grid, naquela linha que está selecionada, qual o campo que eu quero. Então, se eu pegar aqui, ó, no txt altera nome.text, eu quero que o texto que vá para lá venha da onde? Ó, venha da minha banda aqui, igualzinho, ó, DG bandas, naquela linha que está selecionada, então, ponto rows, em qual linha? Naquela linha, que é essa aqui de cima, é por range row. De qual célula que eu quero que venha informação? Eu quero que venha do... Eu quero que venha do nome. Pessoal, um minutinho só. Pessoal, retomando aqui, então, ó, aqui a gente tem ó, a linha e nessa linha que está selecionada, o que eu quero? Eu quero o nome dessa linha. E aí eu tenho que fazer igual que está aqui em cima, ó, porque para eu poder pegar o que está lá dentro é o ponto value e esse valor eu tenho que converter para string para jogar na caixa de texto. Isso aqui é o padrão aqui. Então, o que a gente fez? Ó?
Eu peguei a linha que está selecionada. Nessa linha que está selecionada ali, ó, eu vou pegar esse valor e vou jogar lá para a caixa de texto e alterar na hora que eu clicar. Ó. Quer ver? Ó? Vamos ver se isso funciona. Se isso funcionar para um, funciona para todos. Ó, então já tem aqui. Vou escolher, eu quero alterar o skunk aqui, ó. Vou clicar em alterar. Mas não fez nada, é porque a gente não jogou automático, mas vamos ver se apareceu aqui. Ó, olha que bacana, ó. A gente marcou o skunk, clicou em alterar, e o nome skunk já está aqui, ó. E o que, que a gente quer fazer? Quer fazer isso com todos, e na hora que eu clicar em alterar, eu já fazer aparecer aqui, ó. Então, tudo isso é a gente que vai definir na hora de programar. Então, agora tá fácil. Conseguiu fazer um? Ah, eu vi, ó, eu quero fazer isso. Lembra na última aula que eu expliquei como que a gente pesquisa a importância do Stack Overflow? Que, eu queria fazer uma busca por filtro, eu não queria ir no banco. E aí, pesquisando o Stack Overflow, a resposta lá, que tinha o maior rating lá, né, a maior pontuação, era exatamente que resolvia o nosso problema. E esse caso, ó, eu quero pegar o conteúdo de uma linha selecionada de um data grid. Beleza, eu quero acessar uma célula. Então eu quero jogar para o outro lado. Então é só fazer essa caixa de texto, receber aquela informação. E essa informação aqui que eu quero aqui na hora de alterar, eu estou definindo ela, né? Então a gente vai repetir. No mesmo aqui, ó, txt altera gênero, ponto text, vai receber a mesma coisa aqui, ó. A gente pode copiar e colar para facilitar a vida. Só que ao invés de nome, vai ser no campo gênero. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. txt altera integrantes, ponto text é igual a DG bandas, e aí a gente vai mudar para integrantes. Ó, Matheus, mas da onde que está vindo isso aqui, ó? Da onde está vindo esse nome de integrantes? É o valor que a gente tem lá da nossa coluna, lá do nosso data grid. É isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nome, gênero, integrantes, ranking. Da onde que está vindo isso aqui? Por que está nomeado desse jeito? É o que está vindo lá do banco. Lá no banco, lá, o nome dos campos é isso aqui. Nossa, mas está minúsculo, eu queria que fosse maiúsculo. Ó, a gente tem duas formas de fazer isso. Ou lá no banco fazer um else, não é alterar realmente o registro do banco. Fazer um else, né? O nome do campo. Por exemplo, nome esse nome. Aí eu faço o nome com N maiúsculo. E aí eu mando ele para cá para aplicação maiúscula. Ou eu posso editar aqui as minhas colunas e já definir maiúsculo. Você que escolhe da melhor maneira. As duas funcionam bem. Ó, então, daqui integrantes, e aí, lógico, você vai mudar na sua aplicação de acordo com os atributos que você tem. txt altera ranking, ponto, text. O ranking é interessante, toda hora muda o ranking, né? Uma hora eu estou gostando de uma banda, outra hora eu não estou gostando mais. Ó, ranking. Beleza. A gente já tem tudo aqui selecionado, a gente já tem tudo organizado. E agora, o que a gente vai fazer? Ó, quando eu clicar, eu vou ter que, depois que eu fizer tudo isso, já mandei para lá, agora eu quero ver lá a minha tabulação de alterar. Ou seja, lembra que a nossa aplicação, ela está inteira numa única página. Como ela está inteira numa única página ali, a gente tem esse componente aqui, ó, que ele se chama Tab Control. Esse componente aqui, ó, que permite, que está fazendo isso tudo, ó, esse marcado, ó. E aí eu posso ter várias tabulações, eu tenho 3 nele, ó. Cada parte dessa aqui é um tab, certo? Ó, se eu vier em propriedades aqui, ó, isso aqui é o meu tab control. Se eu clicar aqui dentro, esse aqui é o meu tab. Então, esse aqui é o meu tab page. Todo componente é o tab control. Então, nesse tab control, eu tenho aqui, ó, eu tenho o tab control 1, que eu poderia ter mudado o nome, mas o tab control 1 é o cadastrar. O buscar, desculpe, eu fiz errado, que é o tab page, né? Isso. No tab control 1, que é o nome do componente como um todo, eu tenho a primeira página, que é o tab cadastrar, que é o primeiro tab page. O segundo tab page nosso aqui, ó, é o tab buscar. E o terceiro tab page aqui é o tab alterar. TB alterar. Olha, faltou deixar o padrão aqui. É bom deixar o aqui. Eu acho que não tem problema, vamos colocar o aqui para ficar certinho. Só cuidado aqui que eu estou alterando isso e depois no código, certo? Então, quando eu clicar aqui, ó, em alterar, depois de eu mandar todos os dados, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que o meu tab Ctrl 1, cadê? Tab Ctrl 1, que é o componente como um todo, o select tab dele, porque ele tem uns tab pages, vai ser qual? Vai ser o tab
alterar. Só isso. Ah, mas como que eu sei que é esse formato? Mais uma vez. Aí você sabe o que quer fazer. E aí você vai pesquisar, ó, eu preciso mudar de um tab page para outro. Isso via código, sem clicar. Como é que eu faço? E aí você vai achar também a mesma coisa. Então, a gente tem que saber o que a gente quer fazer, aonde que a gente vai fazer, e aí depois o trecho de código necessário para fazer isso, a gente vai pesquisando e vai entendendo. Então, o que a gente faz aqui? Quando eu selecionar uma linha, estou pegando todos os dados, jogando para a caixa de texto do alterar e já vou jogar para lá de uma vez, ó. Olha que bacana que isso aqui vai funcionar. Para quem estiver acompanhando aqui, ó, eu vou colocar no chat. Falta um pedaço aí. A última parte não saiu, agora eu completei. Cuidado só que eu testei alterar ranking aí, ficou duplicado aí. Vou salvar aqui e vamos rodar, só para a gente poder ver. Joia. Então, ó, a gente já tem aqui, então, ó, consegue cadastrar, consegue buscar, e agora a gente vai conseguir mandar os dados lá para alterar, e na próxima aula a gente vai realmente alterar, que consiste em quê? Criar a nossa Store Procedure, criar a nossa função lá no nosso Conecta Banco, que é a nossa classe de meio de campo ali, né, de middleware, entre a nossa aplicação, nosso front aqui e o banco de dados. Ah, então vamos falar que eu quero alterar o Scank aqui. Então, o Scank mudou do meu ranking. O Scank agora não é ranking 2 mais, agora é ranking 3. E o gênero não é mais rock, é pop rock. Então, está selecionado aqui, eu clico em alterar. Quando eu clicar em alterar, o que vai acontecer? Ele vai pegar todos os dados que estão aqui, inclusive o ID que está oculto, porque o ID é o que a gente usa para o update, ó. E já vai jogar aqui para o tab alterar. Olha que bacana. Já pegou todos os dados que estavam lá e trouxe para cá. Ah, mas já tinha marcado o Scank. Vamos ver outro aqui, ó. Se eu marcar o Metallica, alterar, ó. Olha que legal. E aí você pode vir alterar. Ah, agora o metálico não é mais 2. Ah, e o metálico eu cadastrei errado, não é rock, é metal. E aí, heavy metal. E aí, depois, na hora que eu clicar, confirmar a alteração, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai chamar, lógico, aquela função que a gente vai ter no Conecta Banco. O que a função do Conecta Banco vai pegar? Uma banda. Então, aqui, quando eu clicar em confirmar a alteração, vou criar uma banda. Essa minha banda vai ter todos esses atributos aqui que eu acabei de pegar nela. Então, eu vou pegar todos esses atributos. Então, a pessoa alterou na hora que eu clicar em confirmar. Uma vez que a gente mandou lá para o Conecta Banco, ele vai pegar esse dado ali e vai chamar a Store Procedure. Então, ele vai repassar, ele vai fazer esse meio de caminho e mandar para o banco. A estrutura aqui do alterar, o que a gente tem que fazer aqui no confirma alterar, é muito parecido com o remover. A diferença é que o remover eu mando só o ID, né? E agora aqui, o que a gente vai ter que fazer quando realmente a gente clicar aqui no nosso confirma alterar? Ou seja, eu vou confirmar a alteração. Então, eu vou alterar uma banda, né? Então, banda B igual a new banda. E essa banda minha, não é que vão vir os dados dela. Vão vir dessa nossa caixa de texto, que a gente vai alterar. Então, essa minha banda aqui, ó, eu vou pegar os dados dela e eu vou ter que alterar. Opa, faltou aqui o fecha parede, desculpe. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que pegar todos os dados das caixas de texto e jogar para essa banda nossa. Então, é isso que a gente vai executar aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Joia. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? D ponto, aqui nós confirmamos a operação, né? D ponto nome. Da onde vai vir o D ponto nome? TXT, altera nome, ponto, text. D ponto gênero, vai vindo TXT, altera gênero, ponto, text. D ponto integrantes. Lembra, integrantes é inteiro, então tem que converter aqui, né? Convert.32 e aí vai vindo txt, altera integrantes.text. Opa, ficou minúsculo. E a mesma coisa vai acontecer com o ranking, né? Ranking também é inteiro. B.ranking, vou ter que converter. Convert.32, txt, altera ranking, ponto, text. Então, o que a gente tem aqui, ó?
Ó, então eu já fui lá na linha, marquei a linha que eu quero alterar. Essa linha, na hora que eu mandei alterar, ele mandou aqui para a nossa tabulação de alteração. Todas essas alterações, na hora que eu clicar em confirmar, o que, que a gente vai fazer? Ó, eu estou pegando tudo isso, gerando uma banda aqui. Ah, tá faltando um ID aqui, né? Opa, faltou aqui o ID. Mas, espera aí, senão a gente vai perder aqui, ó. O ID a gente tem dentro dessa função aqui, para a gente não perder ele. Só ver como que a gente vai fazer. Aqui, ó, porque a gente precisa pegar o ID da banda. E o ID da banda, ele está nesse momento aqui, ele está dentro de uma variável que ele faz parte aqui da nossa função. Então, a gente vai ter que pensar aqui, ó, esse ID aqui, esse ID da remoção, a gente vai ter que colocar ele numa variável global aqui para a gente não perder ele. Porque aqui dentro da função, ó, eu criei esse ID aqui, essa variável. E eu não consigo acessar essa variável daqui. Ou seja, executou aqui, essa variável morreu. Então, essa variável ela existe durante a instância da função. E para poder alterar aqui, ó, eu preciso do ID. Ou seja, e eu não tenho um ID aqui, né? O ID eu só tenho desse lado. Então, o que, que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos facilitar a nossa vida aqui, ó. Aqui, ó, a gente pode criar uma variável que ela vai servir para todo mundo. Então, dentro aqui do nosso formulário, vamos colocar aqui int id remover. Nesse id remover aqui, ó, a gente vai usar ele aqui, para a gente conseguir acessar. Ó. Remover não, alterar, desculpe. Alterar. Alterar, id alterar. E agora vamos lá no confirma. Não, aqui é o cadastro. Aqui no alterar. Então, aqui, esse aqui vai ser o nosso ID alterar. E a gente não vai declarar porque ele já está pronto. Então, o ID alterar vai receber. E agora, sim, a gente consegue ter, né, o b ponto. Aí, a gente criou, não criou o ID lá? A gente não tem o ID. Então, a gente simplesmente, na hora de passar comparando, porque a gente vai ter que passar comparando os dados da banda e o ID dele. Aqui na nossa, vamos ver no nosso solution aqui, no nosso banda, a gente não criou um ID aqui, porque a gente está criando só a instância da classe aqui. Para a gente não precisar mexer, o que, que a gente vai fazer no alterar, então? Na hora de chamar a nossa função aqui, ó, vou colocar como comentário, só para vocês poderem entender ó, o que, que a gente vai fazer. Ó. Na hora da gente chamar a nossa função alterar, altera banda. Na hora de a gente chamar a nossa função altera banda, a gente vai passar a banda que a gente quer alterar, ou seja, os dados da banda, e a gente vai passar esse ID alterar. Porque o que, que vai acontecer? Nesse ID aqui, ó, eu vou dar um update com todos os dados que estão aqui. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Então, só ilustrando aqui. Aí, aonde está esse ID alterar? Na hora que a gente selecionou aquela linha lá, ó, a gente pegou e guardou ele aqui, ó. E ela sendo uma variável global, eu consigo acessar ela aqui nas duas funções. E vou passar isso para minha outra classe. Então, é essa lógica que a gente vai aplicar. Por enquanto, o que a gente fez aqui, deu para entender o que a gente está fazendo? Ficou alguma dúvida? Ó, então, o que, que a gente já tem aqui voltando, ó? E o que, que a gente precisa fazer? E aí fica como desafio para quem conseguir fazer o alterar aí, valendo uma bala para quando a gente voltar, né? Ó, a gente tem que marcar aqui, vou alterar a Nirvana. Quando eu clicar em alterar, ele já traz para cá com todos os dados, o ID já está armazenado. Quando eu clicar em confirma, ele vai ter que chamar o conecta banco. No mesmo molde que a gente fez. O alterar aqui, ó, ele é muito igual ao cadastrar. Só que a diferença é que o alterar a gente vai fazer o update, e o update vai ser no ID específico. Então, tem que criar a Store Procedure do update lá. Então, cria a Store Procedure do update e a gente vai usar ela lá no nosso Conecta Banco para conseguir efetivar realmente a nossa alteração. Pessoal, tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Joia? Tranquilo? Bruna, William?
Beleza. Pessoal, qualquer dúvida é só postar lá no sala de aula. Tem o Alex aí para ajudar, tem o Luiz para poder ajudar também. Então, não fiquem com dúvidas. É importante caminhando. E para os colegas aí que estão fazendo, motivem aí os outros colegas, outros amigos a fazer. Mostre que é simples. Um pode ajudar o outro sem problema nenhum. Lógico que não pode uma dupla copiar idêntico do outro, né? Mas um ajudar o outro, isso aí é muito importante.